João, capítulo 1, verso 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. E aí vamos orar pedindo direção do Senhor. Pai bondoso, nós te pedimos, ó Deus, a tua direção neste momento, ao expor a tua palavra e ao meditarmos naquilo que o Senhor nos revelou através de séculos, tem preservado pelo teu Espírito Santo e ao teu povo em todas as gerações. Comunica-nos conosco também aqui neste momento, nesta noite, para que possamos apreender um pouco, Pai, dessa luz maravilhosa que o Senhor nos revelou, para que possamos compreender um pouco das palavras de sabedoria que o Senhor nos confiou. Possamos seguir os teus oráculos, aquilo que o Senhor nos tem dado gratuitamente no Filho amado. Possamos viver em conformidade com a tua palavra. É isso que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Imagine que você esteja na rua, andando, e você vê uma pessoa sendo espancada e assaltada. Você viu, mas somente você viu. E aí, de alguma forma, essa pessoa, depois de recobrar a consciência, ela consegue identificar o homem que a assaltou. E aí ela diz às pessoas, olha, ele me assaltou. Ele me assaltou. E ele diz, não, eu não assaltei. E as pessoas agora estão na dúvida. A gente crê ou não nessa mulher? A gente confia ou não no que ela está dizendo? Como é que a gente vai saber se esse homem de fato fez um mal a ela ou não? E você está lá e você viu tudo. O que você faria? Você ficaria calado diante do que você viu para evitar algum problema, algum constrangimento? Ou você falaria? O que você faria? Ou imagine talvez outra situação. Você vê uma pessoa roubando ou fazendo algum mal a alguém, somente você viu. E essa mesma pessoa que fez o mal, ela acusa outra pessoa por aquele delito. E então uma multidão vem para condenar, para fazer justiça com as próprias mãos contra aquela outra pessoa que foi acusada falsamente. Você viu. Você vai deixar ela sofrer injustiça? Ou você vai fazer alguma coisa? Você viu. Você é testemunha. Você vai ficar calado e deixar o mal acontecer? Ou imagine outra situação. Imagine talvez que você vê alguém da igreja, alguém muito importante, uma figura muito importante. Talvez um presbítero, talvez um pastor, alguém muito respeitado, que todas as pessoas admiram. E você vê essa pessoa saindo com uma criança, um filho de alguém. E você vê ele tocando em partes inapropriadas dessa criança. E você percebe que a criança está desconfortável. E você claramente está vendo ali um abuso. O que você faz? Você denuncia ou você fica calado? Você é testemunha. Somente você viu. A testemunha ela tem um papel muito importante. Porque ela é que vai revelar uma verdade que está oculta, que ninguém sabe. A testemunha ela tem um papel de fazer uma grande diferença. E dependendo ou não, se ela se posiciona, a realidade má pode continuar, ou a verdade pode ser descoberta, revelada. Um pano é tirado, então as pessoas descobrem a verdade, e alguns casos de abuso e sofrimento cessam, mas vai depender da testemunha, falar ou não. Caso contrário, o mal vai continuar. E é claro, o papel da testemunha não é tão simples. Porque só você viu, então se você falar, você também corre o risco de que as pessoas te voltem contra você, principalmente aquele que é o ofensor, aquele que é o mal da história. Quando ele perceber que você vai revelar a mentira, o abuso, a opressão que ele está cometendo, naturalmente ele vai querer se voltar contra você. Além disso, há o risco de que as pessoas não creiam também em você. Imagine outra situação. Imagine, por exemplo, uma cidade em que surge de repente um restaurante. Esse restaurante tem pratos maravilhosos, a carne ótima, de boa qualidade. As pessoas vão lá e elas gostam muito desse restaurante. O mestre é um mestre muito reconhecido. Ou melhor, o chefe. Ele é um chefe muito reconhecido por fazer esses pratos.
Pessoas famosas vão lá, jantam. Ele é muito respeitado. E seus cozinheiros, os melhores. E as pessoas vão ali e elas comem daqueles pratos. E a carne é até barata. Os pratos são baratos. E as pessoas dizem, como é que uma comida tão boa pode ser tão barata? E eles lá, as pessoas marcam encontros e vão para aquele restaurante. Outros vão jantar com a família, outros vão com os amigos. O negócio é tão bom que fica conhecido em toda a cidade. Todo mundo ama aquele Masterchef. Mas aí você, de repente, você suspeita e você descobre algo que ninguém sabe. Você descobre que a carne da qual é feita aqueles pratos é carne humana. E aí você descobre que existe um número de pessoas na cidade que estão desaparecidas, de mulheres e crianças. E você começa a investigar o caso e você descobre que é justamente esse chefe terrível e seus funcionários, pessoas de coração duro, maldoso, maníaco. Eles sequestram pessoas, mulheres e crianças, e com a carne delas eles fazem isso. E as pessoas estão comendo. E aí você tem uma opção. Você pode falar a verdade e revelar o que está oculto para que as pessoas sejam libertas do engano. E você sabe que vai ter oposição, porque é uma pessoa influente. Será que as pessoas vão acreditar em mim? Qual a palavra vale mais? A minha, que sou alguém que simplesmente vai surgir do nada, ou de alguém muito respeitado? E você tem prova, você tem imagem, você tem vídeo, você conseguiu tudo o necessário. Você tem plena convicção e você pode argumentar a favor daquilo. Mas você sabe que não vai ser fácil. Vai ter muita oposição. Vai ter muitas pessoas que não vão querer acreditar em você. E vão achar que você está querendo difamar a imagem daquele outro. Esse é basicamente o papel da testemunha. É testificar a respeito de uma verdade que você tem plena convicção de que você viu, você ouviu, você experienciou, você experimentou, para você estar certo. Está claro. E aí você tem uma opção. Ou você fica calado, e se você ficar calado, as pessoas continuarão sofrendo, morrendo, ou você fala a verdade e liberta as pessoas. E a verdade, obviamente, nesse caso, seria bastante difícil de engolir. Porque as pessoas, quando descobrissem a verdade, descobririam que estavam comendo carne humana, que estariam participando de um canibalismo. O que você prefere? Manter as pessoas alegres, vivendo na mentira e no engano, ou que elas sintam um pouco de dor, mas descubram a verdade? E aí cada um responda em sua mente e em seu coração o que faria. Se você procuraria proteger a si mesmo na sua vida, você correria o risco de falar a verdade, sabendo que teria oposição. E é justamente isso que o texto que nós lemos aqui, ele fala sobre. Ele fala sobre testificar. E o que eu gostaria de trazer aqui e provar para os irmãos é que todos nós, todo aquele que é cristão, ele é chamado para testificar, para ser uma testemunha do Senhor Jesus, uma testemunha da verdade. E a gente vai ver isso aqui em duas partes. No primeiro momento, olhando para o exemplo do próprio João Batista, que vai ser mencionado aqui no texto. E depois, em segundo lugar, a gente vai ver aqui esse para quem João Batista aponta e o qual nós devemos testificar. Então, em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar o exemplo de João, versículo 6 e versículo 7. O texto inicia dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aqui eu gostaria de trazer pelo menos 4 aspectos que esses dois versos eles trazem a respeito de João para a gente observar. O primeiro aspecto é que o texto diz que ele é um homem. Linkando com o que a gente tinha visto na semana passada, olhando para o início desse capítulo, a gente observa que o texto inicia em um lugar, no princípio, apontando para o período da eternidade, quando o Verbo já estava com o Pai. Cristo, Jesus e Deus. Nós vimos as pessoas da Trindade antes sequer da formação do mundo, da criação de toda a matéria, já preexistindo. Deus, o Deus eterno, o Verbo eterno, já estava com o Pai. Cristo estava ali. Então, de repente, agora nós saímos daquele período da eternidade e viemos agora para o tempo e o espaço. Nós viemos para o planeta Terra, numa região específica, num lugar específico. No deserto da Judéia aparece um homem chamado João. A gente sai, então, do Verbo eterno, do imortal, para um homem imortal. A gente sai daquele que é
tudo e que criou todas as coisas para um ser finito e criado. O texto parece que tem um corte de cena. A cena muda da eternidade e do Deus invisível para agora, para um homem invisível, um homem mortal. Esse é João Batista. No período em que o Império Romano dominava todo o mundo, toda a região do Mediterrâneo, aparece o homem. E há um contraste aqui, porque no versículo 4 diz: a vida estava nele, no verbo, e a vida era a luz dos homens. A vida é a luz dos homens, de todos os homens, de todos os milhões que existem espalhados nesse mundo. Mas agora o texto dá um foco, ele dá um zoom, que se concentra num homem específico. Ele dá um destaque num homem específico. Esse homem é João. Agora, ele não é um homem qualquer. Então a gente vê outro aspecto aí. O texto não simplesmente aponta para um homem qualquer, mas ele diz: houve um homem enviado por Deus. Não é um homem qualquer, mas é alguém que vem da parte do próprio Deus. Deus o enviou. Que já indica para a gente que tem pessoas que vêm da parte de Deus e tem pessoas que não vêm da parte de Deus. Nem todos vêm da parte de Deus. João é um homem enviado por Deus. E essa expressão lembra muito os profetas. Deus levantou Moisés e disse: vai lá libertar o meu povo. E quando Moisés se apresenta, se alguém rejeitasse Moisés, estaria rejeitando alguém que foi enviado pelo próprio Deus. Deus levantou Elias e disse: vai lá e fala contra o rei Acabe. Fala contra esse reinado que não teme. Fala contra esse povo que abandonou o culto a mim. Moisés foi levantado por Deus e foi enviado por Deus. Elias foi, os profetas foram. Essa expressão lembra o próprio Filho, que foi enviado por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Ele enviou o seu Filho. Então a gente já vê aqui uma semelhança, inclusive, entre esse homem chamado João e o próprio Cristo. Eles vêm da parte de Deus. E aí a gente já pode fazer a pergunta: você é enviado de Deus? Você vem da parte de Deus? De quem você vem? Na parábola do joio e do trigo está lá. Deus plantou o trigo, mas Deus não plantou o joio. O joio, o próprio Jesus vai dizer que ele foi plantado pelo maligno. E não é à toa que Jesus chama algumas pessoas de filhos do diabo. Porque quem faz a vontade do diabo é filho dele. Quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. Então, há uma clara distinção. Nem todos são enviados por Deus. Alguns são, outros não. E eu faço essa pergunta novamente. Você é enviado por Deus? E se você é enviado por Deus, que evidência há que você é enviado por Deus? E no caso de João, a gente pode observar pelo menos algumas razões do porquê ele é enviado por Deus. Se a gente for para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 15. Quando o anjo aparece a Zacarias, pai de João, ele diz o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Nós temos uma criança que é pré-anunciada por um anjo. Então, se você quer nascer, um anjo vem da parte de Deus e diz: esse menino vai vir. E é Deus quem está mandando ele. E em segundo lugar, é dito que o menino será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Pelo menos aqui a gente já tem uma evidência clara de que alguém é enviado ou não por Deus. É que essa pessoa, ela tem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não pode ser dita que ela vem da parte de Deus. João, ele é cheio do Espírito Santo. Agora, Deus o enviou para quê? Qual a finalidade? É para se exibir, é para aparecer, é para se destacar dos homens? Por acaso Deus quer que alguns homens sejam melhores do que os outros? Então a gente vê um terceiro aspecto nesse texto de João. O versículo 6 diz, ou melhor, 7 diz: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então, primeiro, a gente tem um homem limitado, diferente do verbo que nós vimos anteriormente. Esse homem vem da parte de Deus, mas ele tem um propósito. E qual é o propósito dele? Para que testificasse a respeito da luz. Ele veio para que testificasse a respeito da luz. Isso indica uma missão, um propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Se os irmãos observarem, vão ver que desde o sermão passado, o texto está falando constantemente de luz. Primeiro fala do verbo e diz que nele estava a vida. A vida está no verbo. Tudo existe. Todo ser que vive vem da parte do verbo. É o verbo que cria e sustenta.
E essa vida que estava no Verbo é a luz dos homens. Mas antes dessa luz sequer aparecer para os homens, vem alguém que prepara o caminho para essa luz. Ele vem para testificar a respeito dessa luz. Para dizer para os homens, olha, ela é verdadeira. Eu testifico. Assim como a testemunha, ele vem para dizer, eu lhe dou toda a garantia de que, de fato, essa luz é verdadeira e vocês devem confiar nela. E esse testemunho de João, ele tem um peso maior do que o normal, do que o comum. Ele tem um peso maior que o dos homens comuns, ainda que sejam também da parte de Deus. E a gente pode observar isso em algumas razões. A primeira é que o próprio João, ele foi pré-anunciado pelos profetas. A gente vai ver aqui que algumas profecias apontavam para ele a respeito do Messias. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora vamos para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento. Fica logo aí antes de Mateus. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Isaías já tinha dito que Deus enviaria alguém para preparar o caminho para o Messias. Então Malaquias, ele diz, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu envio o meu mensageiro. Alguém viria antes para preparar o caminho para o Messias. Mas ainda no livro de Malaquias, no último capítulo, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, o texto diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então João não é um homem qualquer, e o testemunho dele não é um testemunho qualquer. Tem um peso muito grande, porque João tinha sido pré-anunciado nas próprias Escrituras. Ele é o Elias prometido que Deus falara através de Malaquias. Então não é um testemunho qualquer. Ele vem com poder, com autoridade, no espírito de Elias, para testificar daquele que vem da parte de Deus, do Verbo encarnado. Ele foi para preparar o caminho. Então perceba que isso já traz um grande peso para João. E se a gente fosse refletir um pouco e parar para pensar na vida de João, imagine só o fardo desse homem. Já pararam para pensar? Imagine você no lugar de João Batista. Você nasceu e o seu único propósito, a única finalidade pela qual Deus lhe deu a vida é para que você prepare o caminho para a vida do Messias. Imagine o fardo. Se você falhar nessa missão, imagine o peso. Imagine a responsabilidade. E vejam, para você testificar a respeito de alguém, principalmente do próprio Deus, você tem que ser alguém de muita confiança. As pessoas precisam confiar na sua palavra. Você precisa ser alguém que tenha um bom testemunho, alguém irrepreensível, principalmente, acima de tudo, alguém que as pessoas vejam como alguém que vem da parte de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não pode ser alguém que vive igual ao mundo, porque no momento que você testificar, esse é o Filho de Deus, quem é que vai acreditar em você? Porque as pessoas acreditariam em você quando você testificar a respeito de Deus, se você, na verdade, vive como alguém que não teme a Deus. Isso já mostra um peso. Esse homem chamado João, por ele ter essa missão de testificar a respeito do Verbo que viria, do Salvador do mundo, ele precisaria ser diferente. A palavra do cristão, ela tem que ter peso. Você não pode ser um arauto do rei, falar em nome de Deus, dizer que vem da parte dele e ser igual ao mundo. É impossível. Ninguém vai acreditar em você. Como as pessoas vão dar algum valor à sua palavra, se você não tem nem um pouco de coerência com aquilo que você diz? Como você pode dizer que vem da parte de Deus, mas você não se parece nada com Deus? Então a gente vê o peso aqui que há sobre o testemunho de João. Ele é alguém que foi pré-anunciado. Mas vejam, ele não simplesmente teria que testificar a respeito do Messias, daquele que viria. Ele não simplesmente teria que dizer, ele é o Cristo. Mas o texto diz algo a mais ainda sobre ele, sobre a missão dele. E é o quarto aspecto aí que nós percebemos
ainda no verso 7. Porque ele não só testifica a respeito da luz, mas ainda diz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele tem uma missão de converter pessoas, levar pessoas a Cristo, que elas se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Não é simplesmente falar, é dar um testemunho tão fidedigno de que quando as pessoas vejam esse testemunho, elas digam, eu tenho que me voltar para Deus. Isso é verdade. Essa testemunha é confiável, eu não duvido da palavra dele. Voltando para Lucas novamente, capítulo 1, quando o anjo fala a respeito desse menino, no versículo 16 e 17, assim como o último verso de Malaquias disse, que ele traria os filhos aos pais, ou seja, indicando conversão. Aqui também, Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17, o anjo já havia anunciado isso. Pois diz, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele vem para preparar o coração das pessoas para que quando Cristo venha, elas também reconheçam a Ele. E talvez você diga, mas Daniel, quem é que converte alguma pessoa? Como é que Deus pode dar a missão de alguém e converter o justo? O próprio texto aqui já disse, ele vem cheio do Espírito Santo, no poder, no espírito de Elias, ou seja, com a mesma autoridade, com a mesma atuação do Espírito Santo sobre ele. Não é que João Batista vai converter alguém, mas é que o Deus, o Espírito que habita e opera nele, vai atuar naquelas pessoas. Como é que você quer convencer alguém se você não está com o Espírito Santo? Você convencer simplesmente na base do argumento, da lógica? Vai debater e vai brigar com as pessoas? Você vai bater nelas? É Deus quem convence o pecador. É por isso que todo pregador e todos nós, como testemunhas de Cristo, deveríamos orar muito pelos perdidos. Não é simplesmente uma questão de argumento, é uma questão de poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele transforma todos aqueles que creem. É o próprio Espírito que convence o pecador. Então, se você for sem Deus, a missão certamente vai falhar. O texto diz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. As pessoas vão crer em quem? Nele? Não. Vão crer na luz, porque ele veio para que testificasse da luz. Mas eles creem na luz através de João. João é somente um instrumento que aponta para a luz, para que as pessoas creiam na luz. Ele não aponta para si mesmo. O foco do texto é, as pessoas creem na luz por intermédio de João. Eles irão crer em Cristo por intermédio de João. E não que eles vão crer em João. João não é o foco aqui. João não é o ator principal. Ele não é o protagonista da história. Ele está preparando o caminho para o protagonista entrar. Então a gente vê aqui esses 4 aspectos muito claros na vida de João. E isso vale muito para a gente também. Qual é o nosso propósito aqui? Se não testificar a Cristo. Se não apontar para essa luz. Vejam, João ele não aponta para si mesmo. Veja, de certa forma, todos nós somos testemunhas de alguma coisa. Não pensando em tribunal, mas pensando no dia a dia. Nós defendemos ideias, defendemos pessoas, defendemos coisas, defendemos a nossa própria imagem e fazemos isso com garras, unhas e dentes, com muita força e vigor, às vezes ficamos com raiva, brigamos com as pessoas. Falou de política e começou a briga. Teu partido não presta. O meu político é melhor, ele fez isso, fez aquilo, aí você começa a brigar. Toda essa energia para defender um homem pecador que muitas vezes despreza a Cristo e não vive para Deus, mas cadê essa mesma empolgação para defender Jesus? Aí tá lá no meio de um bocado de descrente, debatendo futebol. Não, o meu time é melhor. Aquele time não. Aquele jogador, aí começa a escolher um. Só não chama palavrão porque é crente. Cadê a mesma coragem para falar de Jesus? Você foi chamado por Deus, ele deu vida para ficar discutindo sobre futebol, para ficar defendendo político corrupto. Qual é a nossa missão? E é isso que eu estou trazendo aqui. Nós fomos chamados para testificar. E da mesma forma que foi colocado um peso, um fardo nas costas de João para que ele testificasse a respeito da luz,
Um profeta que vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, ele não se vestia com as melhores roupas, muito longe disso daqui que eu estou usando. Era pano de camelo, pelo de camelo. O homem que se absteve dos prazeres e o seu propósito é: eu vou testemunhar a respeito do Cristo. Eu não vivo para mim mesmo. E aí estão os crentes, defendendo um bocado de celebridade que não tem nem a ver. Ah, não, porque tal ator, porque tal fulano, porque... Aí é fã, segue, chora, e os atores estão lá. Não sabe nem da tua existência. Tão pouco se lixando. Se tu morrer e passar fome, eles não vão enviar um centavo. Mas o Deus que te dá vida, o Deus que te protege, o Verbo que se encarnou e foi pendurado numa cruz para te salvar você. Não tenho vergonha, não quero ofender os descrentes, não quero arrumar confusão, não vou testemunhar. Ou seja, é crente só de igreja. Mas qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Será que Cristo não vai cobrar da gente? Ele chamou a gente para quê? Para desfilar, para ficar aparecendo? João não testemunha a respeito de si mesmo. As pessoas vêm a crer por intermédio dele, não nele. Mas muitas vezes o que a gente faz é testificar a respeito da gente mesmo. Se não é dos outros, é de nós mesmos. Não, porque eu sou isso, sou aquilo. E aí você sonha com sua carreira, recebendo aplausos, tapinha nas fotos, você se imagina lá no palco, e todo mundo te invejando, mas pessoas que não te apoiaram, ou seja, o centro da sua vida é você. Você vive para testificar a respeito de você mesmo, você busca a sua própria glória. Mas o que é que Cristo está dizendo aqui para a gente? Vocês devem testificar a respeito da luz. Vocês não foram chamados para testificarem a respeito de si mesmos, mas para apontarem para o Cristo. Cristo que veio e morreu em nosso lugar para nos salvar. Por acaso são essas pessoas que nos dão a vida? Claro que não, elas não fazem nada por nós. O mundo está constantemente ofendendo a Deus. Eles não têm vergonha disso. Mas a gente tem a vergonha de ofender ao mundo para poder falar de Deus. Eles estão nem aí para nosso Deus. Eles zombam, escarnecem, vivem suas vidas do jeito que querem, mas a gente diz, não, eu não vou incomodar eles, não. Não vou falar a verdade. Deixa eles comer na carne de humanos, eu vou ficar calado, eu vou deixar aquela pessoa que está sofrendo a injustiça e a falsa acusação sofrer as consequências. Eu não vou falar a verdade para as pessoas, eu não vou testificar que o mundo continue injusto, que ele continue na escuridão, como sempre foi. Eu não vou contribuir para o bem, e eu não vou arriscar minha pele para libertar ninguém. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui que a própria palavra nos mostra isso. Cristo enviou um homem para que desse testemunho a respeito da luz. Mas agora, por que tanto esforço, por que tanta energia? Viver a vida inteiramente. O único propósito de alguém é dar testemunho de outro ser, de outra coisa. Eu não poderia procurar viver uma vida de regalo nesse mundo e buscar conquistar as coisas simplesmente por seu bel prazer e viajar, aproveitar, dar uma olhadinha nas grandes construções da Itália, do Império Romano, viajar pelo Egito, conhecer a Mesopotâmia. Ele poderia ter um sonho de ser um grande viajante, ou um artista. Ele não poderia sonhar com isso. Existe algo mais importante? Porque João poderia dizer, porque eu tenho que me dedicar tanto a testemunhar a respeito dessa luz. O que é essa luz? E a gente olha aqui então para o texto e a gente vê a razão do porquê é tão importante que nós testifiquemos a respeito dessa luz. Versículo 8 e 9 nos mostram isso. Versículo 8 vai dizer: ele não era a luz. João não é a luz. Primeiro, e aqui já está uma razão para a gente não testificar a respeito da gente e nem ficar brigando por causa de time de futebol, de ideologia, de partido político. Por quê? Porque nenhum deles são luz. Nós não somos a luz. João não era a luz. E é claro, o apóstolo João está escrevendo esse texto falando a respeito de João Batista. Ele faz questão de destacar isso. João não era a luz. Por quê? Porque provavelmente tinha gente que achava que João era a luz. Olha só para esse homem, pré-anunciado nas Escrituras, anunciado por anjos, com uma concepção milagrosa, porque a sua mãe já era idosa, um homem que vive no deserto, se abstém de prazeres, cheio do Espírito Santo. Não, com certeza ele é a luz. É a nossa esperança. Vamos confiar nele, vamos seguir ele. Havia essa expectativa a respeito de João. E a gente vê isso, por exemplo, ainda no capítulo 1,
No versículo 19 e 20, vai dizer: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Quem é João? Será que é a luz que a gente está tanto aguardando? E João diz, versículo 20: Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Direto e reto. Não me adorem, não venham me bajular, não venham me encher. Eu não sou o Cristo. Eu não sou a luz. E se a gente olhar mais adiante, no versículo 26, ele vai dizer: Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu não sou a luz, alguém que vem, ele é muito mais importante do que eu. Vocês acham que eu sou importante e acham que eu sou alguma coisa? Pois bem, o que vai vir após a mim, eu não sou digno nem sequer tirar a sandália dos pés dele. Tamanha a superioridade desse uso. Eu não sou a luz. O que também nos mostra que os homens, eles são bastante caprichosos em colocarem esperança em falsas luzes. Eles confundem outras pessoas com a luz. Se a gente olhar para o contexto da época, a gente vai ver que os judeus eles estavam com grande expectativa de um líder messiânico. As profecias do Antigo Testamento diziam que um dia viria o libertador. Os judeus estavam sendo oprimidos pelos romanos e eles diziam: cadê o Messias? Ele tem que aparecer. E não à toa que muitos pensavam que João fosse o Cristo prometido. E essa perspectiva, esse anseio por um Messias, ela, por exemplo, é mostrada lá no livro de Atos. Se a gente for para Atos, capítulo 5, versículo 35 ao 39. Atos capítulo 5, do verso 35 ao 39, diz assim: E lhes disse, isso é Gamaliel, o mesmo professor do apóstolo Paulo, quando João e Pedro foram presos. Gamaliel disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se alegraram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Isso daqui é um relato histórico que a Bíblia registra. Gamaliel está dizendo: surgiu um tal de Teudas e um tal de Judas. Ambos esses homens vieram como libertadores do povo judeu, arrastaram grandes multidões, homens seguiram ele, no final todos morreram. Eles disseram: a gente vai tirar agora o poder do Império Romano, e todos eles falharam. Esse relato de Gamaliel é também testificado pelo historiador Flávio José, que foi contemporâneo, inclusive, do Senhor Jesus. Joséfo, nos seus escritos, ele fala a respeito disso, e ele até menciona outros que também vieram como potenciais libertadores de Israel. Ele menciona, por exemplo, um tal de Simão de Pérea, 4 a.C., a mesma coisa, e todos eles falharam. Ele menciona também um outro homem chamado Atronges, 4 depois de Cristo, e um profeta egípcio. Inclusive, esse profeta egípcio, ele é mencionado em Atos, capítulo 21, versículo 38. Se eu não me engano, é quando Paulo vai pregar em uma cidade e as pessoas dizem: tu não é aquele egípcio, o profeta egípcio? José faz referência a ele também. Potenciais libertadores de Israel. Os judeus estavam com a grande expectativa de que viesse um libertador, conforme era profetizado nas Escrituras. E é não à toa que eles chegam aqui em João e dizem: será que não é ele o Cristo? E João diz: eu não sou o Cristo. O ser humano ele tem essa tendência de, justamente por estarmos vivendo nas trevas, nós ansiamos por alguma luz de esperança. Ansiamos por um libertador. Ansiamos por alguém que nos dê uma perspectiva. Alguém que estabeleça paz. Alguém que nos liberte da escravidão e do sofrimento que é desse mundo. Isso não é só naquela época. Até hoje em dia é assim. Não é à toa que as pessoas idolatram políticos.
Porque elas idolatram políticos. Porque elas olham para o cenário e dizem, olha o sofrimento, nosso país, há 500 anos sofrendo na mão de poderosos. Desde a época da escravidão até hoje em dia, com as grandes oligarquias, com os grandes poderosos. Um país rico, com um povo alegre, mas com muito sofrimento. E as pessoas olham para o político e dizem, é esse daí, ele é a nossa esperança, ele vai nos libertar. E quando ele chega no poder, ele faz o que todos os outros fizeram. Assim como esses falsos libertadores. Eles prometem esperança e no final entregam derrota e opressão. Só há uma luz. O texto aqui está dizendo, João não era a luz. E se João, que é um homem cheio do Espírito Santo, não era a luz, quanto mais isso de hoje em dia. E aí você vai depositar sua esperança e a confiança em homens, em ideologias, em placa de igreja. Não tem, só há uma luz. E essa luz é Cristo. Algumas décadas atrás surgiu nos Estados Unidos um líder evangélico cristão que, na verdade, era uma seita. E esse pregador, esse pastor, ele começou a pregar a fé cristã, falando em nome de Jesus e utilizando a Bíblia. Formou uma igreja, se eu não me engano, em inglês era People's Temple, o nome da igreja. E a igreja cresceu muito rápido nos Estados Unidos. Mas depois começaram a surgir vários boatos de que ele era muito autoritário. Então ele pegou e fugiu para a região da Guiné, que fica do lado da Venezuela, e muitos de seus seguidores seguiram, saíram dos Estados Unidos e foram para lá. Eles fundaram uma comunidade. E então começaram a surgir boatos novamente. O nome desse líder é Jim Jones. E o nome da cidade foi conhecida como Jonestown. Jonestown. E os relatos, os rumores que diziam era que quem tentasse sair da ilha dos fiéis, eles sofriam consequências, sérias consequências. Ninguém conseguia sair dessa cidade. Então, um embaixador americano, do Congresso americano, foi lá para ver se os rumores eram verdades. Ele chegou lá por volta de 1978, se não me engano, e ele foi ver o que estava acontecendo. No dia seguinte, quando ele ia embora, os moradores da cidade, e alguns deles, simplesmente fuzilaram, mataram o embaixador americano. O líder, o Jim, sabendo agora que foram descobertos e que o governo americano viria para prender eles, ele simplesmente ordenou que toda a comunidade, que tinha mais de 900 pessoas, todos eles se suicidassem imediatamente. Mas antes dos adultos se suicidarem, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar uma seringa e tinha, que eles chamavam, era uma espécie de suco com veneno, com uma substância química chamada cianeto, que mata a pessoa imediatamente. E antes dos adultos beberem e se suicidarem, eles fizeram isso com 300 crianças e bebês. Então, primeiro mataram as crianças e os bebês, e depois eles mesmos se suicidaram. E, por último, o Jim deu um tiro na própria cabeça. Somente cerca de 36 pessoas sobreviveram, cerca de 918 pessoas morreram. Um suicídio coletivo. E o que se descobriu depois é que ele simplesmente manipulava todas as pessoas. O que parecia ser uma igreja, na verdade, era um culto messiânico àquele homem, como se ele fosse o próprio Deus. Ninguém poderia questionar ele. Ele, inclusive, se relacionava com as mulheres das outras pessoas. A fidelidade das mulheres tinha que ser mais ainda do que o próprio marido. Tinha até relatos de casos de abusos com crianças. Ele fazia com que as pessoas vendessem suas propriedades, doassem tudo para ele. Ou seja, ele agia como se fosse o próprio Deus e as pessoas seguiam ele. E quem tentasse sair daquela região era simplesmente morto e punido gravemente. As pessoas pensaram que aquele homem era a luz e sofreram as devidas consequências. Só há uma luz. Todas essas outras luzes que o mundo nos apresenta, quando eles chegam no poder, quando eles têm influência sobre a sua vida, o que eles vão fazer é lhe oprimir, tirar sua liberdade e tirar tudo aquilo que você tem. Só há uma luz. Só uma luz. João não era a luz. E a respeito dessa luz, voltando novamente para o verso 1, para o capítulo 1 de João, o versículo 8 diz: Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. Novamente, João não aponta para si mesmo, mas aponta para aquele que vem após ele, Cristo Jesus. E então, o versículo 9 diz: a saber, a verdadeira luz. Ele não é a luz, mas ele aponta para a verdadeira luz. E aqui essa expressão, a verdadeira luz, a gente pode entender de duas formas. Se a gente fala de verdadeira luz, é porque existem luzes falsas. Alguns se disfarçam de luz. Lembra que Paulo diz que
Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, alguns que se disfarçam de luz, de salvadores. Eu vou solucionar os problemas da sua vida. Confie em mim. Me siga. Eu vou salvar esse país. Eu vou salvar essa nação. Eu vou salvar esse grupo. Eles se fantasiam de luz. São verdadeiros demônios. Mas também essa expressão, a verdadeira luz, ela pode indicar, no grego, a ideia de a luz mais radiante. A principal luz, dentre outras luzes. Porque a gente vai ver que Jesus chama seus discípulos em Mateus, capítulo 5, de luz do mundo. Se não me engano, é Tiago que vai se referir aos cristãos como filhos da luz. E o próprio Jesus aqui, se a gente for para o capítulo 5 de João, ele vai se referir ao João como luz. Versículo 33 ao 35, Jesus diz assim para os judeus. A partir do verso 33. Mandastes mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Vou ler o 36 também. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus se refere a João como uma lâmpada que alumiava. Ou seja, a ideia aqui de verdadeira luz é Cristo é a verdadeira luz, no sentido de ele é a luz principal. As outras luzes, os cristãos, os filhos da luz, eles são luzes secundárias que apontam para a principal. Por isso, quando Jesus chama os cristãos de luz do mundo, eles vão dizer, olha, que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Ou seja, é um testemunho vivo que aponta para Deus e não para si mesmo. Não é que vocês sejam luz, que as pessoas vejam suas obras e glorifiquem a vocês, mas ao Pai. Indicando assim o papel do cristão como testemunha deste que é a verdadeira luz. Portanto, qualquer um que se apresente como luz, não é bom que você desconfie, porque só existe uma verdadeira luz. Então, para concluir, a última expressão aí, na verdade, tem duas expressões ainda nesse último verso. Uma diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo. Se ela vem ao mundo é porque ela não é desse mundo, ela vem de fora do mundo. O nosso mundo, conforme a gente viu, ele está em trevas. É um mundo que não tem luz. Novamente, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que indica o quê? Só existe uma luz dos homens. E essa luz é o Verbo eterno. Sem essa luz, o mundo está em trevas. Ele está perdido. O mundo está escuro, as pessoas não têm direção. E quando elas não têm uma luz, e as pessoas estão em trevas, elas tentam criar sua própria luz. E então é aí que surgem esses homens. É aí que surgem as ideologias. Comunismo, fascismo, as falsas religiões, islamismo, espiritismo e tudo o que é isso. Eles tentam criar seus próprios deuses, deuses falsos, concepções falsas. Eles buscam uma luz no prazer. Não, prazer é o propósito da vida. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Outros vão se isolar. E cada um procura uma resposta diferente para os problemas do mundo. Como é que a gente resolve isso? Cada um tenta uma solução, mas desde que o mundo é mundo, todos eles falham. Só existe uma luz. E essa luz, ela não é desse mundo. Esse mundo está corrompido, ele é mau, tem que vir alguém de fora. A imagem que me vem à mente, quando eu leio esse texto aqui, é como se nós estivéssemos num poço profundo, num profundo abismo. E ele é muito fundo e largo, e as suas bordas são lisas, a ponto de que a gente não vê nada, porque ele é escuro, não há luz, e a gente não consegue nem sequer sair de lá. Não tem escada, não tem corda. Não tem como o mundo sair desse abismo profundo, não tem luz. É impossível sair, a menos que alguém esteja fora desse abismo, fora desse poço, apareça e lance a corda, e lance a escada. O Salvador, a luz, ela tem que ser de fora desse mundo, porque esse mundo é mau. Esse mundo está perdido. Por isso que João diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo. E a referência aqui é clara ao Verbo. O Verbo não é deste mundo, ele existe antes do mundo. O mundo se corrompeu devido ao pecado, e Deus olha do céu e diz, eu vou ter que ir lá resolver. Porque os homens não têm condições de se salvarem. Eles não conseguem sair desse poço, desse abismo profundo. Eu vou ter que ir lá e lançar a corda. Eu vou ter que ir lá e jogar a escada. Porque eles não podem sair por si mesmos. Então conclui
dizendo: essa luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E aí você já diz: eita, Daniel, como é que a gente interpreta esse negócio aqui? Como é que essa luz ilumina todo mundo, todo homem, e as pessoas não estão iluminadas, elas estão nas trevas? Elas estão perdidas. E a gente deve entender aqui, as duas expressões aqui, tanto a que se refere a João, quanto essa expressão que se refere à luz, observem aí, ó. No verso 7 já tinha dito a respeito de João, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Quando ele fala aqui da luz que ilumina todo homem, ele está dizendo, essa é a luz de Deus que se revelou ao mundo. Ela é luz no sentido de que todo homem precisa dessa luz, ele necessita dessa luz. Assim como nosso corpo precisa de água. Se o homem quiser vida, ele precisa de Cristo. Mas isso não significa que ele está transformando a todos. Porque muitos rejeitam a luz. A ideia aqui é: nenhum homem será indesculpável diante de Deus. Deus enviou a sua revelação máxima, o Filho. E ele veio e iluminou, mostrou o conhecimento, a revelação. João deu testemunho de Cristo, mas o próprio Cristo dá testemunho de si. O próprio Deus dá testemunho de si quando ele vem e se encarna. O ateu diz: me mostra a Deus, que ele já veio, já andou entre nós. E até os crédulos da época não deram atenção a ele. Essa é a luz, meus irmãos, que ilumina todo homem, e é por isso que João testifica dela. Os filósofos procuram uma resposta. O que é a verdade? O que é a felicidade? Onde nós a encontramos? A luz veio ao mundo. Ele é a verdade, ele é a felicidade. O pessoal lá da alquimia da Idade Média buscava uma solução para a vida eterna. O elixir da vida. A vida já veio ao mundo e eles o rejeitaram. O faminto busca alimento. Cristo é o alimento, ele sacia a nossa fome. Como está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra procede da boca de Deus. Ele é a força para o cansado, ele é a justiça para os oprimidos. Toda a humanidade ela anseia por uma restauração, por um governo, por uma forma em que haja igualdade, alegria e esperança para todos. Eles criam seus próprios meios, buscam sua própria luz, mas a luz já veio ao mundo. João testificou dela e eles não creram nela. E agora eu lembro aos irmãos que todos nós que fomos iluminados por Cristo, transformados por ele, temos papel. Assim como João lhe dá testemunho da luz. Ele é a verdadeira luz. E se ele é aquele que soluciona todos os problemas humanos, pode pensar em qualquer problema aí da sociedade. Não tem um deles se Cristo não solucione. Se ele é a solução, por que a gente não vai dar testemunho dele? É por isso que João se entrega totalmente, ele vive para dar testemunho dessa luz. Você quer ajudar uma pessoa? Ah, não, vou ajudar o doente ali, ferido. Vou virar um médico. Certo. Mas ainda que você cure ele vai morrer. E vai para onde depois disso? Você alimenta um mendigo numa rua, no outro dia ele vai se fome de novo. Você pode dar o melhor estudo para uma criança pobre. Paga os estudos dela aí, mas isso vai salvar ela? Cristo é aquele que traz a plenitude para todo ser humano, a salvação, a reconciliação com Deus, com o Criador, a vida eterna. Então, não tem nada mais importante para a gente testemunhar do que o próprio Cristo. O texto deixa claro, Cristo é a revelação máxima de Deus. Nós somos chamados, à semelhança de João, a darmos também testemunho. Nem todo mundo vai ser um pregador como João, mas cada um vai pregar do seu jeito. Seja pelo exemplo, pelas palavras, no seu ambiente, mas todos nós somos chamados a dar testemunho dessa luz. E se a gente não testemunha dessa luz é porque a gente não considera ela muito importante. Ou talvez a gente nem sequer acredite que ela de fato é a solução dos homens. Talvez o que o mundo precisa é melhor educação, como dizem muitos. As pessoas precisam de educação, de respeito, de instrução. Não, elas precisam de Cristo. Elas precisam de Deus. Você pode se tornar o maior sábio intelectual desse mundo, mas sem Cristo você não é nada. Então, para concluir, deixe-me trazer duas aplicações práticas nesse texto. A primeira é o que eu já repeti aqui o tempo todo: devemos dar testemunho da luz. João veio, foi chamado, anunciado por anjos, pré-anunciado das Escrituras. Isso tudo para testificar a respeito da luz. Mas vejam, João deu testemunho e perdeu a cabeça testemunhando da luz que viria. Nós somos chamados, à semelhança de João, a testemunharmos a respeito da luz que já veio e traz salvação ao mundo. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna.
E ele virá novamente para julgar o mundo, para restaurar toda a criação. Percebe? O nosso papel de João não é muito diferente, não. Porque a Bíblia diz que Cristo só vai vir quando todas as nações ouvirem o Evangelho. E é por isso também que Jesus vai dizer lá em Mateus que o menor no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior que João. Ele vai dizer, de homens nascidos de mulher, não há nenhum maior que João. João está aqui, acima de Moisés e Elias. Mas ele diz, mas o menor no reino dos céus é maior que João. Todos aqui presentes têm mais conhecimento revelacional do que João. A tal ponto que João, em certo momento, vai dizer, vai enviar seus discípulos para Jesus e vai dizer, os discípulos de João chegam para Jesus e dizem, João nos enviou aqui para lhe perguntar se você é aquele que nós devemos crer ou ainda devemos esperar por outros. João estava com dúvida. A revelação dele não era plena a respeito do Filho. Por isso Jesus vai dizer, o menor no reino dos céus é maior que João. Todos aqui têm o conhecimento de que Cristo veio, Deus se fez homem, e através da fé a humanidade recebe salvação, redenção, perdão dos pecados. Se João, como que tinha, ele deu tudo de si, por que nós não? Nós somos chamados para testificar a respeito dessa luz, a respeito desse Cristo que vai vir e vai julgar o mundo. Que ninguém no dia do juízo diga, olha, Senhor, estava lá Daniel, meu vizinho, todo dia eu morri, mas ele não me evangelizou. Ele até dava bom dia para mim quando falava comigo, mas nunca falou de Jesus. Nem sequer me convidou para ir para a igreja dele. Deus vai cobrar de mim. Deus não tem preferidos. Ele não vai me isentar. Da mesma forma que ele não vai isentar nenhum de vocês. A responsabilidade é a mesma. A vocês foram confiados os chamados a serem testemunhas de Cristo. E para reforçar isso ainda mais, em segundo lugar, voltando à pergunta do começo, né? Se você visse aquela situação, todas aquelas situações que eu trouxe no começo, as injustiças que acontecem, as pessoas sendo enganadas, pessoas poderosas manipulando os outros, e você fosse o único que descobrisse a verdade, você falaria? Ou você ficaria calado? E se você por acaso dizer, não, eu realmente, eu com certeza falaria, eu não ficaria calado. Nunca que eu ficaria calado diante disso. Eu libertaria as pessoas, eu anunciaria. Eu não queria que elas continuassem, nem tampouco aquelas crianças e aquelas mulheres vivendo ou sendo mortas para vir almoço. Eu falaria. A pergunta é, e por que não agora? Porque elas estão aí, sendo escravizadas pelo diabo, pelas ideologias do mundo, presas na ignorância, longe de Cristo, e elas estão no caminho da perdição. Então, por que nós não anunciamos para que elas sejam libertas também do engano e sejam salvas? Por que nós não fazemos isso? Essa é a questão. E se por acaso você falar, não, com certeza eu ficaria calado, eu não me meteria, eu salvaria minha vida. Pois bem, nesse caso, é melhor rever seus princípios. Porque a Bíblia diz que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvar-la. O cristão não pode ser covarde. Apocalipse diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E tímido não tem nada a ver com uma pessoa introvertida. Tímido tem a ver com aqueles que têm vergonha de falar do nome de Cristo. De assumirem que são cristãos. De dizerem, eu acredito em Cristo, no que Ele ensinou, e eu não volto atrás dos meus valores. Eu vivo e morro por Cristo. E esse é o princípio que esse texto nos traz. Todos nós somos chamados a testificar, anunciar a Cristo. Não é questão de conforto. O nosso propósito não é conforto. Conforto a gente vai ter na glória. A questão é como é que nós podemos ver as pessoas perdidas e não buscarmos alertar elas. A forma, o como, Deus vai trabalhar de forma diversificada na vida de cada um. Mas uma coisa é certa, a gente tem que dizer, meu Deus, me ajuda, me dá coragem, me dá intrepidez, me dá ânimo, me dá amor por esses feridos. Eu não posso ficar calado, Senhor. Me ajuda. Eu não sei falar direito como Moisés, mas que o Senhor me guie, me direcione. Me dá coragem, me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento. Mas eu não posso deixar de cumprir a missão. Não tem nada mais importante na vida de um cristão do que testemunhar de Cristo. Se você dizer que seu propósito é outro, além desse, viver para a glória de Deus e anunciar o nome dele, então alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida. Então, meus irmãos, que a nossa oração seja pedindo encorajamento a Deus, que Ele nos encha com o Espírito dele, conforme Ele fez com João, para que nós possamos ser intrépidos e dar bom testemunho, pregar a Cristo com fidelidade. Que a graça do nosso Senhor esteja conosco
que Ele nos fortaleça diariamente nessa missão, que a gente possa crescer nesse sentido. Amém? Vamos